Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e sejam todos bem-vindos a mais uma aula completa aqui do canal. E na aula de hoje eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber para utilizar o Simple Past na prática em inglês. Então, eu vou começar essa aula explicando para vocês como que vocês podem formar as frases em inglês corretamente com o Simple Past e aí depois eu vou explicar para vocês quando que vocês vão utilizar essas frases em inglês. E aqui a gente tem um detalhe muito importante, que é o quê? Nem sempre, quando você tem o passado em português, você vai utilizar o Simple Past em inglês. Porque o que acontece é que em inglês nós temos o Present Perfect e o Simple Past. E essas duas tensões verbais vão ser o equivalente para o passado em português. Porque em português nós não vamos ter um equivalente somente para o Present Perfect. Então, vão ter frases em português que a gente usa o passado normal, que em inglês vão ser formadas com o Simple Past, e vão ter outras frases que em português também são formadas com o passado, mas em inglês você vai utilizar o Present Perfect. Então é muito importante que você saiba essa diferença, ok? Mas não se preocupe que isso não vai ser nem um pouco difícil para você, porque no final dessa aula eu vou explicar para você exatamente qual que vai ser essa diferença e caso você não saiba como utilizar o Present Perfect em inglês, eu já fiz uma aula aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, aí depois dessa aula você pode assistir a aula sobre o Present Perfect também, e aí tudo vai ficar mais claro ainda para você, beleza? E além de essa explicação sobre como formar as frases e quando utilizar essas frases em inglês, eu preparei um material para vocês com frases com o Simple Past e o Present Perfect. Então essas vão ser frases bem semelhantes e aí você vai poder comparar e ver quando que a gente utiliza o Present Perfect e quando que a gente usa o Simple Past, beleza? Então com esse material tudo vai ficar ainda mais fácil para você, mas eu vou falar mais sobre o material no final da aula, beleza? Então, dito isso, vamos passar aqui para o assunto da aula e vamos começar a entender como que a gente pode formar as frases em inglês com o Simple Past. Então, primeiro de tudo, você precisa entender que para formar o Simple Past em inglês, nós vamos ter verbos regulares e verbos irregulares. Primeiro, para você formar as frases com os verbos regulares, tudo vai ser muito simples, porque tudo o que você tem que fazer é acrescentar o ED no final do verbo, só que na verdade esse E não vai ser pronunciado. A única coisa que você vai fazer é pronunciar a consoante, beleza? Então, por exemplo, imagina que eu tenho o verbo work, trabalhar. Então, em inglês, se você quiser colocar no passado, você vai utilizar o worked. E a boa notícia é que em inglês nós não temos todas aquelas conjugações que a gente tem no português. Por exemplo, em português eu teria que falar eu trabalhei, você trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalharam e assim por diante. Mas em inglês você não precisa mudar o verbo. Então vai ser, por exemplo, I worked, eu trabalhei, you worked, você trabalhou, we worked, nós trabalhamos e assim por diante. Então você nunca muda, tá? Você sempre vai usar a mesma forma, beleza? Só que a gente vai ter um pequeno detalhe na parte da escrita. Porque você vê que quando eu tenho o verbo work, eu simplesmente acrescento o ED e eu ignoro a letra E, pronuncio só a consoante na parte da pronúncia. Worked. Mas se eu pegar o verbo study e colocar no passado, a pronúncia vai ser a mesma coisa. Eu só vou acrescentar o som da consoante. Studied. Mas você percebe que a escrita mudou? Eu tenho que tirar fora o Y e acrescentar um IED. Então a gente vai ter essas regrinhas para a parte da escrita que eu vou explicar para vocês agora, mas é importante que vocês saibam que para a parte da fala você não precisa dessas regrinhas, porque como eu falei, na parte da fala tudo que você vai fazer é acrescentar esse som da consoante no final. Então você vê que você tem work, worked, study, studied. É a mesma coisa, tá? Então essas regras valem somente para a parte da escrita. E como eu sei que tem muitas pessoas que não se importam com a parte da escrita, simplesmente querem aprender a falar inglês, eu vou colocar o tempo aqui no vídeo. Então se você não quiser perder o teu tempo com essa parte da escrita, é só você pular essa parte do vídeo e aí você vai continuar com a explicação. Aí você não precisa gastar o teu tempo com essa parte da escrita, tá? Aí se você é uma pessoa que quer aprender a escrever corretamente, você vai ter que prestar atenção em algumas poucas regras. Mas não se preocupe que essas regras vão ser bem simples, tá?
Então, a primeira regra que a gente vai ter vai ser exatamente para essa situação do study, que vai ser para verbos que terminam com a letra Y. Só que aqui a gente vai ter um detalhe, porque não vai depender somente da letra Y, você vai ter que prestar atenção em qual que é a letra que vem antes do Y. Porque se for uma consoante, como por exemplo no study, aí você vai tirar o Y e colocar o IED, então studied. Mais um exemplo, por exemplo, o verbo cry, que seria chorar. Você vê que antes do Y a gente tem uma consoante. Então você tira o Y e coloca o IED. Cried. Mas repare que a pronúncia não muda nada, né? Cry, cried. Você só acrescenta o som da consoante. Aí, se antes do Y nós tivermos uma vogal, como por exemplo no verbo play, aí você já não aplica essa regra. A única coisa que você vai fazer é acrescentar o ED. Então, play, played. Tá? Mas como sempre você não pronuncia o E, você só acrescenta o som da consoante. Mais um exemplo, o verbo stay, que seria ficar. Stayed, porque antes do Y a gente tem uma vogal, tá? Então, sempre que você tiver o Y, você vai ter que prestar atenção na letra que vem antes do Y. Se for uma consoante, você aplica essa regra, você remove o Y e coloca o IED. Se for uma vogal, aí você não precisa de regra nenhuma, você só acrescenta o ED, beleza? Aí, a próxima regra que a gente vai ter vai ser com verbos que terminam com a letra E, tá? Mas preste atenção porque a gente tem muitos verbos que terminam com a letra E, mas esses verbos são irregulares. Para verbos irregulares você não aplica essas regras, como por exemplo o verbo drive ou write. Você vê que eles terminam com a letra E, mas esses são verbos irregulares, então você não aplica essa regra, tá? E eu já vou falar com vocês sobre os verbos irregulares. Agora, quando você tiver um verbo regular, como por exemplo o verbo love, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente acrescentar a letra D. Então você não vai colocar dois E's no final, né? Loved com dois E's. Não, você simplesmente acrescenta a letra D. Loved. Outro exemplo, o verbo like. Você vai falar liked. Você simplesmente acrescenta a letra D, tá? E repare que a gente não pronuncia o E, mas até mesmo na forma afirmativa o E não é pronunciado. Você vê que eu tenho love, ele termina com o V mudo, e eu tenho like, também com o K mudo. Aí quando eu coloco no passado, eu só acrescento a nova consoante. Loved, liked. Ok? E aí, a próxima regra que a gente vai ter vai ser com verbos que terminam com consoante, vogal, consoante. Como, por exemplo, stop. Você vê que o stop termina com consoante, vogal, consoante? Então, quando esse for o caso, você vai dobrar a última consoante. Então, vai ficar stopped. Você vê que a gente tem dois P's, só que, novamente, isso vale somente para a parte da escrita. Na parte da fala, vale a pena enfatizar que você simplesmente acrescenta o som da consoante. Stopped. Beleza? Só que aqui a gente vai ter um outro detalhe, que é o quê? Você nem sempre vai aplicar essa regra quando você tiver um verbo que terminar com consoante, vogal, consoante. Você vai aplicar somente quando o verbo tiver uma sílaba só, ou quando o verbo tiver mais de uma sílaba e a última sílaba for a sílaba tônica. Por exemplo, imagine o verbo permit. Você vê que ele termina com consoante, vogal, consoante. Nós temos duas sílabas e a última sílaba é a sílaba tônica, onde eu tenho o estresse da palavra, permit. Então aqui eu vou falar permitted e eu vou dobrar a última consoante, tá? Mas quando eu tenho o verbo open, por exemplo, ele segue aquele padrão do consoante, vogal, consoante no final. Só que você vê que o open vai ter duas sílabas e a última sílaba não é a sílaba tônica. A sílaba tônica está no quê? No O, open. Então, nessa situação, você só usa o ED, você não precisa dobrar o último N, tá? Opened. Beleza? Então, essas regras são todas muito importantes e quando você for escrever, é importante que você siga elas, tá? Talvez no início seja um pouquinho difícil para você memorizar, mas você percebe que são apenas 3 regras e daí, é claro, a gente tem alguns detalhes, né, entre elas. Mas não vai ser algo muito difícil para você memorizar. E a boa notícia é que essas regras vão ser aplicadas para outros assuntos da língua inglesa, tá? Eu não vou falar sobre outros assuntos aqui nesse vídeo, mas se você assistir outras aulas aqui do canal ou se você seguir estudando inglês, você vai perceber que vai ter outros assuntos em que você vai utilizar exatamente as mesmas regras ou exatamente os mesmos padrões, tá? Então, realmente, não vai ser algo difícil para vocês memorizarem no longo prazo, ok? Então, e dessa maneira, vocês vão conseguir escrever todas as palavras em inglês
corretamente. Agora, a gente vai ter um detalhe também a respeito da pronúncia, porque você vê que nem sempre a consoante que eu acrescento no final é a mesma, né? Embora eu acrescente o ED, você vê que nem sempre a consoante, o som que eu vou acrescentar é o do D. Percebe que quando eu falo studied, claramente a gente tem um D, né? A gente ignora o E e a gente coloca o som do D. Mas quando eu falo worked, você vê que já não é um D, você vê que a gente tem um T aqui. E isso vai acontecer para várias palavras. Por exemplo, eu vou falar loved com o D, mas eu vou falar liked com o T também. Eu vou falar played com o D, mas eu vou falar stopped com o T. Então a gente vai ter esse detalhe. Às vezes a consoante vai ser o D, às vezes a consoante vai ser o T. A respeito da pronúncia, é claro. Na parte da escrita vai ser sempre o ED. Mas quando você estiver falando, às vezes vai ser o D, às vezes vai ser o T. Então, para essa parte nós vamos ter vários detalhes e eu não vou incluir nessa aula porque o vídeo ficaria muito longo. Mas logo logo eu vou fazer outra aula aqui no canal onde eu vou explicar todos esses detalhes para vocês. E aí tudo que vocês têm que fazer é assistir essa aula, eu também vou disponibilizar um material para ela. E aí vocês vão poder estudar, e aí vocês vão poder masterizar a pronúncia de vocês e ter essa pronúncia perfeita, tá? Do worked e do studied. Saber exatamente qual que vai ser a consoante que vocês vão utilizar, tá? Mas em um primeiro momento, o conselho que eu dou para vocês é não pronunciar a vogal E, tá? Acrescentar somente a consoante, que aí mesmo que vocês não utilizem o som do T, vocês sempre utilizem o som do D, não vai soar ruim, tá? Não vai ser a pronúncia perfeita, mas não vai soar ruim, ok? Então, isso seria para os verbos regulares. Então, por exemplo, se eu quiser falar que eu estudei inglês ontem, eu falaria I studied English yesterday. Se eu quiser falar que eu trabalhei bastante mês passado, eu falaria I worked a lot last month. Só que agora a gente vai ter também os verbos que são irregulares. Então, para esses verbos, nós não vamos ter nenhuma regra que vocês vão poder memorizar para mudar todos os verbos, porque como o próprio nome já diz, eles são irregulares, eles não possuem um padrão. Então, para esses verbos, o que vocês vão ter que fazer é memorizar a forma deles no passado, que vai ser a segunda coluna da lista dos verbos irregulares. Então, por exemplo, quando vocês tiverem o verbo wake up. Então, wake up seria acordar no presente. Quando vocês forem colocar no passado, vocês vão ter que falar I woke up. Então você vê que é uma mudança que não tem nada a ver com aquele ED. Mais um exemplo. Quando vocês falam que vocês dirigem, vocês falam I drive no presente. Agora, se você quiser falar que você dirigiu o teu carro ontem, você vai falar I drove my car yesterday. Você vê que novamente a mudança não tem nada a ver com o ED. Então, para esses verbos, vocês vão ter que simplesmente memorizar e vocês vão memorizar a segunda coluna da lista dos verbos irregulares. Só que eu, como professor de inglês, nunca aconselho os meus alunos a ficar lendo a lista dos verbos irregulares até eles memorizarem. Claro que se você tiver tempo, se você gostar de estudar, você pode fazer isso, mas eu sempre aconselho que os meus alunos memorizem os verbos irregulares praticando. E eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como que vocês podem fazer isso. Então eu também vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, tá? E inclusive, uma vez que vocês terminem de assistir e aprender todo o conteúdo dessa aula, seria muito legal que vocês assistissem esse outro vídeo que eu fiz aqui no canal, porque ele vai dar uma ideia muito legal de como que vocês podem praticar esse e outros assuntos da língua inglesa, de uma maneira em que vocês vão se preparar para utilizar aquilo que vocês estão praticando no dia a dia de vocês. Ok? Então, enfim, essa seria a maneira em que vocês vão formar as frases afirmativas no passado inglês, com os verbos regulares, com o ED, e com os verbos irregulares, utilizando a segunda coluna da lista dos verbos irregulares. Agora, nós vamos ter também frases negativas e nós vamos ter perguntas. E aqui a boa notícia é que você não vai precisar de nenhuma dessas regrinhas que eu passei aqui para vocês agora para formar frases negativas e interrogativas. Tudo que vocês vão precisar é do didn't, que seria a contração do did not, ou do did para fazer as perguntas. Então, como que vocês falariam, por exemplo, que vocês não estudaram inglês ontem? Então, se vocês forem fazer uma frase afirmativa, vocês falariam I studied English yesterday. Agora, para a frase negativa, tudo que você vai fazer é utilizar o didn't mais o study na forma original. Então, agora você não vai precisar do ED. Então, I didn't study yesterday vai ser eu não estudei ontem, tá? Então, isso vai valer também para os verbos irregulares. Então, imagina que você quer falar que você dirigiu o teu carro.
I drove my car. Agora, se você quiser falar que você não dirigiu o teu carro, você vai falar I didn't drive my car. Então você vê que você usa aquela forma original do verbo drive. E isso vai ser aplicado para todos os verbos, tá? Então é realmente muito fácil, porque para as frases afirmativas vocês vão precisar de todas as regras que eu passei para vocês agora. Agora, para as frases negativas, tudo o que vocês vão fazer é utilizar o didn't, ok? Ou, é claro, vocês podem utilizar a forma descontraída, o did not. Mas no nosso dia a dia não é muito comum, tá? Normalmente você vai utilizar o did not descontraído para colocar ênfase em alguma coisa, tá? Por exemplo, imagina que você quer dizer que você não fez alguma coisa. Você vai usar esse I did not para colocar ênfase que você não fez aquilo, tá? Mas no nosso dia a dia, na grande maioria das vezes, a gente usa a forma contraída mesmo, didn't, ok? Aí, para fazer uma pergunta, você vai utilizar somente o did, mas você vai utilizar aquela lógica que a gente sempre usa no inglês, que é de fazer a inversão, tá? Então, por exemplo, se eu vou falar que você estuda inglês fazendo uma afirmação, eu vou falar You study English. Agora, se eu for fazer uma pergunta, eu tenho que inverter, eu tenho que colocar o did antes da pessoa. Então vai ficar Did you study English? Você estudou inglês? E repare que o verbo volta para a forma original também, tá? Então, todas aquelas regras que eu passei para vocês, elas valem somente para as frases afirmativas. Para a negação e para as perguntas, você não precisa. Só vai utilizar o verbo na forma original, tá? Então, did you study English yesterday? Você estudou inglês ontem, fazendo uma pergunta. Aí, se eu fosse fazer uma pergunta com o verbo irregular, seria a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, eu quero perguntar se você dirigiu o teu carro ontem. Did you drive your car yesterday? Então, novamente, eu uso o drive na forma original. Ok? E seria basicamente isso. Então, dessa maneira, você vê que vocês podem formar todas as frases afirmativas, negativas e perguntas. E vocês sabem também como escrever os verbos com o ed. Então, eu acredito que isso seria tudo o que vocês vão precisar para formar a frase em inglês, falando ou escrevendo, ok? Agora, quando que vocês vão utilizar essas frases quando vocês estiverem conversando com alguém em inglês? Então, para mim explicar isso de uma maneira que vai ficar fácil para vocês entenderem, eu vou mostrar algumas frases em português para vocês. Então, primeiro, imagine que eu fale o seguinte: eu já visitei São Paulo. Agora, imagine que eu fale: eu visitei São Paulo ontem. Então, você vê que em português elas são praticamente a mesma coisa, principalmente a parte do verbo, né? Eu falo visitei, a mesma coisa. A única diferença é que em uma frase eu utilizo o já e na outra eu utilizo o ontem. Então, o que acontece aqui? Em inglês, tecnicamente, a primeira frase deve ser formada com o present perfect. Então, a maneira correta de você falar eu já visitei São Paulo seria I have already visited São Paulo. O assunto que eu expliquei na aula sobre o present perfect, o link aqui na descrição. Aí, a segunda frase, eu visitei São Paulo ontem, tecnicamente deve ser formada com o passado, tá? Então você vai falar I visited São Paulo yesterday. Por quê? Qual que seria a diferença entre essas frases? Então, o que acontece é que em uma das frases, você percebe que a gente tem somente uma informação. Quando você fala eu já visitei São Paulo, você só fala o que você fez, certo? Agora, quando você fala eu visitei São Paulo ontem, você tem duas informações. Você vai ter o que você fez, eu visitei São Paulo, e você vai ter também o quando que você fez isso, ontem. Então, quando você tiver duas informações em inglês, você deve utilizar o passado, tá? É claro que nem sempre a gente vai ter as duas informações na frase, né? Muitas vezes eu vou te perguntar, what did you do yesterday? E aí você fala, I studied. Então, você vê que a gente tem no contexto, você simplesmente falou, eu estudei, mas na minha pergunta eu te perguntei, o que você fez ontem? Então a gente sabe que a gente está falando de ontem. Então muitas vezes o contexto é claro, a gente sabe que a gente tem um tempo na frase. Então aí a gente não precisa colocar na nossa frase, mas a gente tem as duas informações, ok? Agora, quando você usa o present perfect, você nunca sabe quando que essa ação aconteceu, tá? Você não tem o tempo nela. Então essa vai ser a diferença, beleza? Aí, a boa notícia é que no nosso dia a dia, muitas vezes os falantes nativos de inglês vão utilizar o passado quando eles deveriam utilizar o present perfect, tá? Então, gramaticalmente a gente tem essa diferença entre o present perfect e o simple past, mas no nosso dia a dia, muitas vezes eles simplesmente utilizam o simple past, o assunto que eu expliquei para vocês nessa aula, no lugar do present perfect. Então, eles falariam algo do tipo I already visited São Paulo.
Então, gramaticalmente, isso não está correto, obviamente, mas no dia a dia das pessoas, elas fazem muito isso. Então, é muito provável que, se você decidir não aprender o Present Perfect, somente com o assunto dessa aula aqui você vai conseguir se virar em inglês muito bem, tá? É claro que em uma situação ou outra, talvez fique um pouco estranho se você usar o Simple Past no lugar do Present Perfect, mas no geral você vai conseguir se virar, tá? Mas é claro que o ideal é que você aprenda os dois assuntos e você saiba como utilizar eles nas situações corretas, beleza? E aí, um outro detalhe importante é que quando você for utilizar o Present Perfect, você não pode fazer essa inversão, tá? Então você pode utilizar o Simple Past no lugar do Present Perfect, mas você não pode fazer o processo inverso, por exemplo. Você não pode falar I have visited São Paulo yesterday. Isso soa completamente errado, soa estranho, você não pode falar dessa maneira, tá? Então, essa inversão vai valer somente para o Simple Past no lugar do Present Perfect. Beleza? Então, eu acredito que tudo isso ficou bem claro. Quando que vocês devem utilizar o Simple Past, até mesmo quando que vocês devem utilizar o Present Perfect, não é o assunto dessa aula, mas eu acredito que ficou claro também. E eu espero que tenha ficado claro a maneira em que vocês vão formar as frases em inglês, todas aquelas regrinhas que eu expliquei para vocês. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer uma das coisas que eu expliquei para vocês nessa aula, é só vocês me perguntarem, tá? Deixem a pergunta de vocês nos comentários, que eu vou com certeza tentar esclarecer as dúvidas de vocês da melhor maneira possível, ok? Aí, com o material que eu preparei para vocês, tudo vai ficar ainda mais fácil, porque eu estruturei o material exatamente fazendo essa comparação entre o Present Perfect e o Simple Past. Então vocês vão poder ver exatamente frases muito semelhantes, mas uma com o Present Perfect e o Simple Past. E embora elas sejam semelhantes, vocês vão ver que alguns detalhes nessas frases vão ser diferentes e por isso que uma vai estar com uma tensão verbal e a outra vai estar com outra tensão verbal, tá? E além disso, eu também gravei um áudio com a pronúncia de todas essas frases. Então vocês vão poder ver exatamente como que eu pronuncio todas as palavras, como que eu pronuncio aqueles verbos com o ED, algo que é bem difícil até para as pessoas pronunciar corretamente. Vocês vão poder ver quando que eu uso o som do T, quando que eu uso o som do D, a maneira que eu ignoro o E, né, porque o E nunca é pronunciado. Então tudo isso vai ficar bem claro para vocês, tá? Então, para vocês receberem esse material, é só vocês me mandarem um e-mail, o meu endereço também vai estar aqui na descrição. Vocês me mandam o e-mail solicitando o material e aí eu envio para vocês, tá? O material para as aulas antigas já está no site, só que para mim atualizar o site sempre leva um certo tempo. Por isso que, se você está assistindo essa aula, você já quer ter acesso ao material, é só você me mandar o e-mail que aí eu te mando o material. Para aquelas pessoas que já mandaram um e-mail, eu sempre mando o material automaticamente, então essas pessoas já não precisam fazer a solicitação. Eu sei que agora você vai ter um pouquinho de trabalho, mas é só a primeira vez. Aí depois, quando eu faço aulas novas, eu sempre mando o material para as pessoas automaticamente. E aí, é claro, depois de algumas semanas, se você for lá no site, você vai ver que o material já vai estar lá, ok? Então, eu acredito que seria isso. Eu repito, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem nos comentários, eu vou tentar esclarecer todas elas da melhor maneira possível. Também, se essa aula foi útil para você, não se esquece de deixar aquele like também. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever para você acompanhar todo o conteúdo que eu coloco aqui. E eu acredito que seria isso, pessoal. Então, obrigado por assistir essa aula até o final e vejo vocês na próxima aula. See you guys!